Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. E hoje nós vamos falar uma palavra que é muito especial. Sabe aquela palavra que você tem ela guardada? Algo que Deus já ministrou no seu coração e eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas eu quero trazer ela novamente porque eu acho que o tempo é oportuno e o Senhor falou ao meu coração. Então eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração nessa noite. Você que pode estar desanimado, né? Para você que possa estar cansado, fadigado, né? Você que possa estar aí, talvez, desmotivado. Eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração nessa noite, de um Deus que é poderoso para mudar a história. Diga comigo assim aí na sua casa: o Deus que eu sirvo muda história. Meu Deus, o nosso Senhor, ele é especialista em mudar histórias, né? Eu participei da célula sexta-feira do Juvenis e uma pergunta foi: você conhece a história de alguém que é uma pessoa improvável, né? E nós ali discutimos sobre algumas pessoas que foram improváveis e que Deus mudou a história, que Deus mudou o rumo da vida, sabe? E eu sou apaixonado nesse Deus, sou apaixonado nesse Senhor, nesse Pai que é capaz de pegar as nossas vidas e transformar e renovar, mudar a forma com que nós enxergamos a vida, mudar o rumo das nossas casas, das nossas famílias. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu quero apresentar para você, esse é o Deus que eu quero trazer para você nessa noite. Você que já conhece esse Deus, quero que você fique ligado nessa palavra, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu prometo ser breve, né? Porque tem gente que não consegue ficar muito tempo aí na frente do celular ou na frente de uma live. Então eu quero colocar essa palavra mesmo, né, de uma forma bem eficaz para que ela possa atingir o seu coração, trazendo transformação e trazendo mudança em nome de Jesus. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, eu vou tomar uma água aqui e aí já estou te esperando para a gente começar a nossa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Lucas capítulo 8. Amém? A partir do versículo 40, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Opa, achei aqui. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, dizer assim: Deus é bom. Agora esse é o momento, tá, queridos? Que nós, apesar de não estarmos lá fisicamente no templo, mas é o momento que eu quero pedir de você uma reverência total à palavra de Deus. Porque nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus poderoso. Eu quero agora que você acalme o seu coração. Eu quero submeter essa palavra ao Senhor nessa noite e que ela fale ao seu coração nessa noite em nome de Jesus. Vamos ler e depois a gente vai orar. O texto diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Em algumas traduções fala a orla, né, do seu manto. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Em algumas traduções diz virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés e, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então disse-lhe: filha, a tua fé te curou, vá em paz.
Senhor amado, nós submetemos essa palavra ao coração do Senhor nessa noite. Que ela possa trazer mudança como o Senhor trouxe na minha vida, que ela possa trazer esperança no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite, como o Senhor trouxe ao meu coração em um momento complexo da minha vida. Mas que hoje seja a noite em que as esperanças serão renovadas, em que Deus, a confiança será restaurada, em que o Senhor moverá no coração do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra ela tem um significado muito especial para mim. O tema dessa palavra que nós vamos trabalhar hoje chama-se Vivendo entre a Fé e o Desespero. E ela é muito especial para mim, porque Deus trabalhou no meu coração. A última vez que eu preguei essa mensagem foi dia 19/11/2017. Eu acredito que foi essa data. Foi uma data muito especial para mim, que foi a data do batismo do Benjamin. E nessa oportunidade eu ministrei essa palavra e o Senhor me inquietou para trazer essa mensagem essa noite. E talvez muitos, que têm se chegado agora na igreja, talvez não conheça ainda a minha história, a história da minha esposa. Mas fazendo uma introdução daquilo que eu quero falar nessa noite, eu quero falar um pouquinho daquilo que eu vivenciei, como esposo, como pai. E no ano de 2014, essa palavra ela veio ao meu coração no ano de 2014. E eu preguei ela somente em 2017 e estou trazendo ela novamente. Essa palavra, ela veio a mim num momento muito complexo da minha vida. E no ano de 2014 foi um ano em que muitos processos aconteceram na minha vida e na vida da Michele. E eu quero resumir porque alguns já conhecem essa história e talvez vão dizer assim, pastor, de novo. Mas eu quero dizer que quando você testemunha aquilo que Deus faz na sua vida, você pode abençoar a vida de outras pessoas. Então, no ano de 2014, eu e a Michele, a gente estava numa realização de um sonho, de algo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Nós víamos de uma restauração no nosso casamento, algo que Deus moveu sobre nós, nós casamos novos e Deus estava nos dando a graça. E no final de 2013, nós tivemos a notícia, que nós iríamos ser pais. Aquilo mexeu com o nosso coração, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, eu gosto de criança. E eu fiquei sabendo que eu era pai, no ano de 2014 foi o ano em que eu iniciei, o processo do pré-teológico, para seguir aí, o ministério pastoral. Então era um ano muito especial para mim. Era um ano em que as coisas estavam acontecendo, os projetos, os planos estavam todos encaixados. E eu sabia que Deus iria fazer algumas coisas, Nós vínhamos de 2 anos de uma recuperação, A Michele tinha perdido o pai em 2014, para nós foi um baque muito grande. Então a gente vinha num ano, crescendo, trazendo ali, Deus nos conduzindo e nos trazendo a graça. E nós então ficamos sabendo, da gravidez da Michele e aquilo alegrou o nosso coração. E então o ano de 2014 entra, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, as expectativas, os preparativos, a compra do enxoval, a escolha do nome do bebê, a gente descobre o sexo. Então Deus estava movendo e a gente estava fazendo muitos planos, Eu ia fazer as viagens para o pré-teológico e Deus estava conduzindo dentro da normalidade as coisas. E aí, em julho de 2014, as coisas parecem que começam, a sair do controle, do nosso controle humano. Quando eu falo sair do controle humano, porque as coisas nunca saem do controle de Deus. Não importa o que você esteja vivendo ou a situação que você esteja passando na sua vida, nada sai do controle das mãos do Senhor. Porque nós temos um Deus que é onisciente, um onipresente, um Deus que cuida de nós, um Deus de aliança, Um Deus que cumpre as suas promessas sobre nossas vidas. Quando eu falo que as coisas começam a sair do controle, elas começam a sair do controle humano. Então, em julho de 2014, nós
recebemos, né, uma notícia muito forte, inesperada, né? A nossa sogra, a minha sogra faleceu, a mãe da Michelle faleceu. Então, de uma forma muito inesperada, e para aqueles que nos conhecem, nem sabem que a sogra sempre foi muito importante. E então a Michelle grávida, né, entrando ali no 7º mês de gravidez, e então bate um baque em tudo aquilo, né, um balde de água fria vem sobre nós, mas a gente ainda continuou colocando ali, né, a gravidez. A gente passa por aquele primeiro mês de luto, muitas dificuldades, vem uma tonelada de coisas sobre nós. E então a Michelle começa a desenvolver, né, um quadro de pré-eclâmpsia, para aqueles que não conhecem a história, e passou-se julho, agosto, e no dia 3 de setembro, no dia do aniversário da Michelle, nós fomos fazer uma consulta porque a Michelle estava muito inchada. O médico então, né, a médica então decide já internar a Michelle. 5 dias depois, né, a gente, para aqueles que já conhecem, 5 dias depois a Michelle então é submetida, né, a uma cirurgia, uma cesárea muito agressiva, né, porque a Michelle parou, né, os seus rins parou de funcionar. Ela se demorasse mais tempo, ela talvez precisaria de uma hemodiálise. Então, ou tirava a nossa filha, né, ou a Michelle poderia morrer. Então eles escolheram ali tirar na hora, e eu me lembro exatamente como hoje. Eu estava no quarto com a Michelle sozinho, né, e eles já entraram no quarto e tomaram ela ali mais ou menos que à força, e já levaram, e eu não tive muita reação, eu estava sozinho. Mas naquele momento bateu o desespero, né, o medo, mas a gente ainda orando e crendo que Deus tinha tudo sob controle. E então a nossa filha, né, é tirada, e eu tive a oportunidade de vê-la ainda saindo, né, de onde eles não me deixaram assistir o parto. Então eu vi ali, né, o nome da nossa filha é Maria Júlia. Eu vi a Maria Júlia e naquele rostinho mais lindo, aquele cabelo pretinho, né, e eu olhei para ela e eu disse: Deus, tá nas mãos do Senhor, né? E a Maria Júlia vai para a UTI, a Michelle vai para a UTI 3 dias, né? E a gente toda aquela expectativa, o caos estava instalado, né? O desespero estava instalado nas nossas vidas. E naquele momento a imaturidade, né? Estava ainda sobre as nossas vidas. Mas a gente orando, a igreja orando, nós crendo que Deus tinha algo para fazer, que Deus iria fazer do jeito dele, da forma dele. Mas bateu um desespero sobre nossas vidas. E eu me lembro, né, então, aí acontece o que a gente não queria, o que a gente que acontecesse. A nossa filha, depois de 5 dias, não resistiu, né? A Maria Júlia faleceu, e ali a Michelle, né, sofrendo, né, e as cicatrizes, as marcas ficam, né, até hoje. E me lembro então que a Michelle fica 3 dias na UTI, ela volta para casa, né, a gente entra no período do luto, né, e 10 dias depois eu me lembro que a Michelle então dá a trombo no pulmão, né, teve um trombo no pulmão, deu uma embolia pulmonar, e ela volta para o hospital, e a Michelle fica internada 15 dias sob observação. E nesse período muitas coisas passou sobre as nossas cabeças. No meu coração, a incerteza da perca da filha, né? O medo da perca da esposa, e aquele caos que estava instalado, e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas a certeza de que Deus tinha algo para fazer, que Deus era misericordioso, nunca deixou de estar no nosso coração. E voltando então à palavra dessa noite, o que Deus falou comigo então naquele dia. Eu estava com a Michelle acompanhando, né, com ela como de acompanhante no hospital quando ela deu a embolia pulmonar, e que eu fico ali com ela esses 15 dias, né. E eu me lembro que em nenhuma das noites em que a Michelle estava dormindo, eu ficava assim apreensivo, porque ela estava medicando, mas poderia voltar a dar outro trombo, então a gente estava muito preocupado. E eu me lembro que em uma das noites, de madrugada, eu pedi uma resposta para Deus do que estava acontecendo. E às vezes no meio do desespero, do medo, da incerteza, às vezes nos falta força
nos falta ânimo para poder se colocar de pé. E eu me lembro que nenhuma dessas orações que eu fiz, eu disse: Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, porque eu não sei mais o que faço. Eu via minha esposa chorando, eu via a Michelle chorando todos os dias, né? Eu via o caos se instalando porque parecia que a minha fé estava desvanecendo, parecia que tudo estava saindo do controle. E eu me lembro que numa das madrugadas eu disse para Deus: eu preciso que o Senhor fale comigo. Preciso de uma resposta. E eu me lembro que eu coloquei, eu abri o YouTube no celular e coloquei um vídeo. Eu coloquei o primeiro vídeo que apareceu. E eu disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Me dá uma resposta do que aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. E eu me lembro como hoje. Aí a primeira coisa que aconteceu, o Senhor então coloca uma música no meu coração naquela noite e começa a ministrar uma música de uma das playlists que eu nem ouvia. E a música falava assim, eu vou tentar cantar ela aqui a capela, porque eu acho que eu não vou dar conta de tocar. Mas eu disse para Deus naquele momento: eu preciso de uma resposta, Senhor. E então um louvor começa a tocar, e o louvor dizia assim: um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Mas de repente ouço uma voz, tua mão me alcançou, e um milagre vi o Senhor fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para essa geração, um milagre. Eu precisava de um milagre. E essa foi a resposta de Deus ao meu coração naquela noite. Que eu precisava de um milagre. E que Deus traria essa resposta. E que Deus daria um milagre em resposta a essa geração. E naquele momento, eu coloquei o meu coração diante do Senhor e disse: Deus, eu vou me acalmar e vou esperar o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. E o texto que nós lemos fala de um milagre. Ele fala de uma pessoa que teve a sua vida mudada por conta das circunstâncias das enfermidades. Eu não sei o quanto você sofreu ou o quanto você, foi mexido ou foi tirado de você. Às vezes a gente não entende, e quando essa palavra foi ministrada ao meu coração naquela noite, eu disse para Deus: Deus, então o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da Michelle, o Senhor está cuidando da minha casa, e tudo é do Senhor, tudo é graça de Deus. E eu parei de perguntar para Deus o porquê, do porquê o que tinha acontecido, e eu disse para Deus: Deus, que o Senhor faça a sua vontade. E no dia 19/11/2017, eu apresentei o meu milagre diante do Senhor. Um milagre de restauração, um milagre de cura, um milagre que o Senhor moveu, um milagre em que a mão do Senhor esteve sobre nós. O Senhor nos deu a oportunidade de experimentarmos a graça dele. Então, naquela noite em que Deus fala comigo na madrugada, Ele disse assim para mim: há um milagre que vai ser feito sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas é no tempo de Deus, é no tempo dele, é no meu tempo, mas você precisa tomar posse desse milagre. O milagre que você está esperando, que você colocou, não vai vir dos homens, vai vir de Deus. E essa música faz parte de mim. Quando eu lembro que tem coisas impossíveis para acontecer, eu lembro que o meu Deus é um Deus de milagres. Que o meu Senhor é um Deus que move, é um Deus que derrama graça, é um Deus que cura, é um Deus que derrama a tua presença sobre nós. O texto então fala dessa palavra,
traz uma esperança ao nosso coração. E eu quero fazer algumas abordagens nesse contexto. A primeira abordagem é que essa mulher, que tem conhecida como mulher do fluxo de sangue, né? Foi uma mulher que teve a sua vida inteira de dificuldade até encontrar-se com o Senhor. Primeira coisa que me chama a atenção é que essa mulher tem muitas coisas a nos ensinar. A palavra, né, tem muitas coisas a nos ensinar de uma vida com muitos processos interrompidos. Eu tenho usado essa palavra processo porque os processos fazem parte das nossas vidas, né? E essa mulher, tinha muitos processos interrompidos, tinha uma vida cheia de problemas, uma vida que é conturbada por uma determinada situação de enfermidade. Como muitos de nós, né, paramos de caminhar por conta de dificuldades da nossa vida espiritual, ou muitas vezes nas nossas vidas físicas, nós nos limitamos e nós paramos de caminhar. Porque tem situações que vêm sobre nós, como perca, como dificuldades, né? Como situações que vão tentar nos parar, vão tentar mexer com a nossa fé. Mas Deus é um Senhor, Deus é que cuida. E quando nós aprendemos que é dele que vem, é dele que muda a história, é ele que muda todo o contexto das nossas vidas, nós passamos a compreender a graça dele sobre nossas vidas. E essa mulher tem muitas coisas a nos ensinar. Primeiro, a sua condição física, né? O texto diz que ela sofria de uma hemorragia que era constante. O texto, os estudiosos apontam, né, um problema hormonal em que ela desenvolve provavelmente ali ainda nos seus 14 anos, 12 anos, né? Quando começa a sua puberdade, que ela começa o seu fluxo menstrual e o normal, né, de uma mulher. Mas ela diz que algo dá errado e algo acontece de uma forma errada. A medicina não era avançada, não tinha, né, o complemento hormonal. Então, e havia um contexto social muito complicado. Então, biblicamente, trazendo o contexto, uma mulher com o seu fluxo de sangue, né, ela era considerada impura, e a grande maioria das pessoas sabe disso. Eu não vou me ater aqui, então, nessa explicativa, mas o texto diz que ela foi criada, né, em separado. Porque à medida, então, que ela era considerada impura, o contato era proibido. Onde ela estava, o local que ela estava era impuro, né? Eu me sentia assim esses dias porque o quarto que eu estou, que eu estava mantendo aqui, né? A minha maioria das rotinas do dia, eu não podia nem deixar meu filho entrar porque aparentemente o quarto estava contaminado. Agora, já pensou você ter uma vida, ter um processo da sua vida assim, uma vida em que você estava colocado à parte da sociedade por conta de uma enfermidade? Ela talvez tivesse os seus problemas físicos, as suas limitações, e quando nós estamos em dificuldades, o nosso emocional, ele é abalado, e provavelmente essa moça sofria relacionado a isso. Então, o desespero começa a vir sobre ela, sobre a família, e quando a nossa fé ela é contestada, quando nossa fé é colocada à prova, muitas vezes nós entramos em desespero. Eu não vou mentir para você, eu entrei em desespero porque tudo estava fora de controle, porque nós, pessoas, gostamos das coisas nas nossas mãos. E quando eu perco então uma filha, quando a minha esposa quase morre, quando as coisas começam a se complicar, no contexto de fé havia um desespero. Por isso que eu falo, né? Viver entre a fé e o desespero muitas vezes vai fazer parte das nossas vidas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a fé pode colocar você de pé. A fé pode te erguer quando você está caído. Acreditar no Senhor, colocar a sua vida no altar, não desistir das promessas, não desistir daquilo que Deus fez sobre você e saber o que Ele fez sobre você, vai te colocar de pé no meio do desespero. Eu não sei qual que é o desespero que você tem passado, mas o meu Deus, o meu Senhor, pode te colocar de pé no meio das crises, no meio do desespero. Ele te sustenta. Talvez no contexto aqui, o contexto fala de uma crise financeira porque eles gastaram tudo que tinham com os médicos.
Nós colocamos a nossa expectativa em médicos. Nós acreditávamos que eles poderiam, né, fazer algo para que pudesse acontecer, né? Mas muitas vezes nós colocamos expectativa em pessoas e Deus está nos ensinando que precisamos colocar a nossa fé nele, no Senhor. Agora, tenha certeza na sua vida, meu irmão e minha irmã, é preciso agir, tomar algumas atitudes nas nossas vidas. É preciso então se colocar na disposição do Senhor. O texto diz que, expressa bem, ela já não tinha mais condições. E eu quero falar aqui então algo importante. Muitas vezes quando nós perdemos a condição, ou nós perdemos o controle, aí muitas vezes nós damos lugar para Deus agir. Enquanto muitas vezes nós temos a condição de correr atrás, nós não estamos deixando Deus tomar a frente. Ou às vezes nós estamos impedindo Deus de mover sobre nossas vidas, ou sobre as nossas circunstâncias, ou sobre os nossos problemas. O que eu quero dizer para você nessa noite, deixa Deus ter o controle da sua vida. Deixa Deus ser o Senhor. Deixa Deus controlar todas as áreas. Deixa Deus ser o senhorio, né? A palavra nos ensina que nós precisamos ser escravos de Deus, né? Escravos de Deus, não estou dizendo para você que a escravidão em si, mas o escravo faz o que o seu Senhor manda. Ser servos dele, né? Filhos, e na verdade o Senhor nos chama de filho, né? Ele nos transformou, nos subiu o patamar, né? Nos chama de filho. Então, olha o que Deus nos ensina, né? Nós, muitas vezes, não deixamos que Deus faça a ação da forma dele. Então, o dinheiro não é a solução. O dinheiro nunca vai ser a solução. O texto diz que eles gastaram tudo que tinha, mas o problema não foi resolvido. Tem gente que acha que as crises das suas vidas vão ser resolvidas quando ele tiver dinheiro. Que o seu casamento vai ser bom quando ele tiver muito dinheiro. Que o seu casamento vai ser o melhor quando ele conseguir dar muita coisa. Meu irmão, minha irmã, não condicione a sua felicidade e a sua fé baseada no dinheiro. Ela não compra. Ela não compra. O dinheiro não vai mudar as circunstâncias da sua vida. O texto diz que eles gastaram tudo e já não tinha mais nada. Essa opção talvez de investir no dinheiro nos médicos já estava fora do controle. Um outro ponto que eu quero trazer e abordar no texto, correlacionando a questão da fé e do desespero, a condição social dessa moça. Culturalmente, né, ser considerada impura, não podia estar com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, né, com aqueles que estavam ao seu redor. Um isolamento, não de 15 dias, um isolamento de uma vida. Tem gente que está se condicionando, né, a viver em isolamento. Tem gente que tem medo do envolvimento com Deus, sabe por quê? Porque o envolvimento com Deus traz libertação. O envolvimento com Deus traz mudanças. O envolvimento na palavra traz transformação. Quando nós encontramos com esse Senhor, há uma transformação instantânea nas nossas vidas, porque outrora uma vida de isolamento, outrora uma vida de separação, Deus então nos insere no novo e Deus muda a nossa história, Deus muda um contexto das nossas vidas e Deus passa então a habitar em nós, e a vida de solidão, a vida de andar só acabou, porque nós temos um amigo, nós temos um pai, nós temos um Senhor que cuida de nós e já não estamos mais sozinhos. E essa mulher, nesse contexto, o texto diz que ela estava só e ela já não tinha mais condições, já tinha que depender então de algo acontecer na sua vida. Quando a minha vida então parece que tudo desmoronou, eu não tinha mais de quem depender e eu só tinha exclusivamente pedir que Deus falasse alguma coisa, que Deus agisse sobre a minha vida. Todas as vezes que eu olhava para minha esposa, em que ela não conseguia, né, romper, não conseguia caminhar, em que todas as vezes que
nós falávamos do que tinha acontecido, né? Um pico de depressão, algo acontecia. A minha esposa hoje é um milagre de Deus, né? Ela é transformada, ela é renovada, porque esse milagre aconteceu sobre nossas vidas. Um milagre de um Deus que transforma, de um Deus que renova, de um Deus que pega situações impossíveis e nos coloca no caminho. Não sei qual que é o momento da sua vida que você está vivendo, mas a palavra para você hoje é: Deus vai colocar você no caminho. Deus vai voltar você a alinhar a sua caminhada, porque é assim que Deus faz em nós. Pastor, mas foi instantâneo? Não, foi um processo que aconteceu na minha vida e na vida da Michele. Foi um processo de dependência, foi um processo de romper com as multidões, foi um processo de tocar no manto todos os dias, de tocar na orla de Deus e de extrair graça, porque é a graça do Senhor que nos reposiciona, é tocar em Deus que vai nos colocar de pé, é viver desse toque, é viver dessa dependência, é viver do amor, é viver dessa graça incondicional que vai nos sustentar dia após dia. Deus quer tocar na sua vida. Deus quer tocar em áreas da sua vida que está ferida, áreas da sua vida que ainda o Senhor não tocou, áreas da sua vida que está escondidinha, mas Deus quer tocar. Deus está pedindo permissão para você tocar. O Senhor vai exigir de nós algumas ações sobre isso. A condição social dessa moça era uma condição difícil. Nós, quando saímos desse contexto, né, da perca da Maria Júlia, da perca da sogra, da Michele quase morrer com embolia pulmonar, dela ter quase que ficar dependendo de hemodiálise, e quando nós saímos disso tudo, as pessoas diziam: e agora? Eles vão desistir, eles não vão permanecer. Mas sabe, nós servimos a um Senhor que responde nas nossas aflições. Um Deus que nos encontra no meio do caos. Um Deus que nos pega pela mão. Um Deus que nos sustenta. Um Deus que nos coloca de pé. Um Deus que nos visita nas madrugadas e que colhe as nossas lágrimas. Amados, um Deus que colhe as nossas lágrimas. Um Deus que responde, e Ele diz assim: há um milagre a ser feito, um milagre que testemunhará para essa geração quem eu sou. Deus é assim, Deus muda as nossas histórias. Quando o que fazer então, quando perder a esperança? O texto diz que ela já não tinha mais condições e que a esperança havia acabado. A esperança nos homens havia acabado. Mas o que eu acho muito importante nesse texto é o que está nas entrelinhas, né? A fé é uma condição louca. Ter fé é loucura, gente. Ter fé é acreditar em coisas impossíveis. E os médicos diziam para nós: é melhor vocês não tentarem ter outro filho, né? A Michele pode morrer. Não, a Michele não tem condição de ter outro filho, né? Vocês não podem tentar. Se contentem, adotem um filho, né? Toquem a vida de vocês, sigam o ministério. Mas a fé é um negócio extremamente louco. E a Michele dizia assim: eu quero tentar. E eu acreditava, porque Deus havia falado do meu coração: vai haver um milagre de Deus, algo extraordinário que Deus vai levantar no meio dessa geração, uma voz para essa geração, uma voz que Deus levantou, uma voz chamada Benjamim, uma voz que testemunhará a bondade do Senhor. Essa voz, essa promessa que aconteceu em 2014, ela nasceu em 2017. Oh, meu Deus do céu, olha só quanto nas entrelinhas nós entendemos a questão da fé. A fé é estranhamente louca. Essa mulher, de alguma forma, ouviu falar de Jesus. Ela sabia que algo podia acontecer. Ela gerou essa condição no seu coração: eu preciso de uma oportunidade. E a fé
A fé já estava dando lugar talvez ao desespero, o desespero de uma oportunidade de poder encontrar com Jesus, de romper com situações, de romper, né, com paradigmas, de romper com limites, de romper com uma sociedade que a condenava, que a separava, que a colocava em isolamento. Mas essa moça, ela rompeu na direção do Senhor, ela agiu, ela teve fé. A fé vai acontecer muitas vezes no meio do desespero. No meio do caos, Deus vai ouvir a nossa voz. No meio do caos, Deus vai tocar em nós. No meio do caos, Deus vai fazer promessas. No meio do caos, Ele vai nos sustentar. No meio do caos, Ele vai te levar a uma promessa. No meio do caos, Ele vai te colocar de pé. É assim que Deus faz. É um Deus que fala conosco e que não nos deixa no deserto. Ele nos ajuda a sair do deserto. Ele nos ajuda a sair do caos e ainda faz promessas sobre nossas vidas. O nosso Deus é assim, um Senhor, um Pai, alguém que cuida de nós, alguém que tem uma promessa sobre nossas vidas. O texto diz que ela acreditou nisso, ela gerou isso no seu coração, eu gerei isso no meu coração, eu disse, olha, vai dar certo, Deus tem uma promessa. E quando foi 2016, quando veio, né, a notícia da gravidez do Benjamin, aquela loucura, né, o medo, as aflições, meu Deus do céu, o que estava acontecendo, a promessa estava perto de se concretizar, porque Deus tinha falado que ia acontecer, e Deus então move as circunstâncias, queridos. Deus cria condições. E o texto diz que ela, voltando ao texto, né? A fé é isso, acreditar mesmo quando não vai de acordo do jeito que nós pensamos. Eu pensei de uma forma e Deus fez de outra forma. Essa mulher talvez pensou que o milagre dela aconteceria de um jeito, mas ela precisou trabalhar algumas coisas na sua vida. E isso é algo importante para nós. Depois que eu entendo sobre Jesus, não importa se os meus sonhos acontecem ou estão acontecendo, nós precisamos permanecer acreditando que Ele pode fazer. Eu não sei se tem situações da sua vida que você deixou de acreditar, mas eu quero dizer para você, apenas confia que Deus pode fazer. Apenas confia nele, permaneça nele em nome de Jesus. Essa é a fé que vai nos sustentar, que vai nos colocar de pé. Essa é a fé que Deus vai nos colocar nas nossas vidas. Uma fé inabalável, uma fé que nos sustenta no meio do desespero. Não sei se você já se sentiu assim desesperado, mas é louco, viu, amados? Você olhar para o lado e dizer assim, só Deus agora. É o milagre de Deus, então Deus vai fazer. Então Deus começa a mover. Uma outra coisa que eu quero trabalhar com você. Quando nós se preocupamos com o medo, nós muitas vezes podemos desistir de caminhar. O medo tem esse poder paralisador muitas vezes sobre nossas vidas. O medo da inconstância, o medo de não dar certo, o medo de não acontecer. E quando ouvimos que não deveríamos, né? Talvez tentar uma nova gravidez. Ouvimos que daria errado, que não era tempo. Mas aprendemos que a fé vai nos levar aos pés de Jesus. A fé vai nos levar a acreditar em coisas impossíveis. Acreditar no Senhor faz parte das nossas vidas. Ter certeza de que Deus é bom e que tudo que Ele faz, independente do que aconteça, Ele sempre fará o melhor sobre nossas vidas. Então o que eu aprendo com essa mulher? A fé vai exigir de nós algumas ações. O texto diz que... Quero voltar aqui ao texto, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Opa, tá aqui. Eu quero voltar ao texto. A palavra diz que ela agiu. Ela ouviu que Jesus estava passando e ela enfrentou uma multidão. Versículo deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia.
Versículo 45, né? Quando Jesus pergunta quem tocou em mim, Pedro fala, né? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então, o que eu aprendo com essa mulher? Havia uma multidão de pessoas agindo, né? Apertando Jesus. Havia uma multidão que separava ela de Jesus. Como existem situações muitas vezes que estão entre nós e Jesus, que nós vamos precisar romper esses limites. Nós vamos precisar ousar e trabalhar a nossa fé nisso. Mas o texto diz que ela, onde Jesus passava, ela ousou, ela agiu, né? ela se posicionou. E nós precisamos muitas vezes nos posicionar. Nós precisamos então romper muitas vezes com os limites, com as dificuldades que acontecem. Mas algo que mais me chama a atenção no texto é que o texto diz que Jesus está passando. E ela precisava agir. Ela precisava ir atrás. Porque era a sua oportunidade, era a sua única oportunidade. E eu me lembro então, né, que quando eu olho para esse texto, era como se algo que ela quisesse tivesse de uma forma palpável ali, mas alguém estava separando, a multidão separava ela de Jesus, e era como se talvez ela já estivesse entrando em desespero, né? O que fazer? Ele não vem no meu rumo, e se eu vou no meio das pessoas, as pessoas vão me reconhecer, as pessoas vão me reprimir, e talvez o desespero comece a tomar conta dela, porque parecia que talvez a sua oportunidade estivesse saindo pelas suas mãos. Meu Deus, e talvez se eu me colocando no lugar dela, eu tivesse ali, né, ficado na expectativa, e agora o que fazer? Eu me lembro que quando o desespero vem ali, né, sobre ela, e eu trago aqui uma reflexão também, né, eu falei para vocês da promessa que Deus fez lá em 2014, e eu me lembro então quando o Benjamin vai nascer em 2017, em que quando eu estou lá assistindo o parto dele, né, e que o médico tira ele e fala assim, esse aqui é o Benjamin, e o Benjamin dá aquele chorinho, e eu me lembrei da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração de um milagre, e eu estou vendo o meu milagre nas minhas mãos, eu estou vendo o meu filho, né, a coisa mais linda do mundo ali, mas as médicas não deixam pegar, né, e elas saem correndo com ele, né, depois de um momento ali, e quando elas vão para ele lá para a sala e que elas começam a entubar o Benjamin, era como se o meu milagre tivesse saindo pelas minhas mãos, era o que estava acontecendo sobre mim, era o que eu sentia, né, quando eu li esse texto. Parece que Jesus estava passando de mim com o meu milagre e não havia nada que eu pudesse fazer a não ser tocar nele. E parece que aquela mulher então aquieta o seu coração, o desespero bate nela e ela diz, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou tocar nele, apenas tocar nele, e o milagre vai acontecer sobre a minha vida. Quando o Benjamin está sendo entubado na UTI e que as coisas estão saindo de controle, eu me ajoelhei ali perto do vidro porque eles não deixaram entrar, e eu disse para Deus, Deus é o meu milagre, não deixa ele passar de mim, Senhor, e naquele momento eu senti o Senhor me envolver com a sua mão, me abraçando naquele lugar, e eu tive a certeza que eu extraí virtude de Deus, eu tive certeza que eu extraí poder de Jesus, e naquele momento eu tinha certeza de que Deus estava fazendo alguma coisa. E essa mulher, o texto diz que ela, no desespero dela, ela rompe com a multidão, ela toca nas pessoas, ela deixa muita gente impura naquele momento, mas ela toca em Jesus, e o poder de Deus age sobre a sua vida, e ela é curada de uma hemorragia de muitos anos. E é assim que nós precisamos tocar em Deus. Todas as vezes que você entrar no Santo dos Santos, toda vez que você entrar na presença de Deus, tenha essa certeza que você está extraindo virtude de Deus, que você está extraindo poder de Deus sobre a sua vida, porque é assim que Jesus faz. Quando nós ousamos tocar no santo, quando nós ousamos tocar no que é santo, Deus move sobre nossas vidas, porque o véu foi rasgado, e quando o véu se rasgou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade de tocar no que é santo, extrair virtude, extrair poder, extrair graça, extrair salvação, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas.
Então, meu irmão, minha irmã, deixa Deus tocar na sua vida. Ouse romper com as dificuldades, ouse romper com as multidões e toca em Jesus nessa noite. Toca na orla, toca nos pés, toca onde Ele deixar você tocar e extrai a virtude de Deus na sua vida. No desespero, nós não ligamos para as coisas formais. Nós apenas nos jogamos. Eu não estava nem aí quando o Benjamin nasceu, se tinha gente me olhando, o que estava acontecendo naquele lugar. Eu apenas ajoelhei e pedi para Jesus. É o meu milagre, é o nosso milagre, é a restauração, é a promessa que o Senhor fez. Então, toquei nele e ele me abraçou. Eu sempre digo isso, né? Aquele foi o primeiro momento da minha vida em que eu senti Deus tocar em mim de uma forma palpável. O Espírito Santo de Deus estava lá. Deus estava lá me abraçando e dizendo, olha, coloca de pé, porque vai dar certo. Mesmo que eu tenha medo das circunstâncias, vai dar certo. Deus está movendo. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Deus faz. Tem muita gente aqui que já extraiu virtude de Deus. Tem muitos milagres aqui me assistindo nessa noite. Você é milagre. Alguém extraiu virtude de Jesus pela sua vida. Alguém orou, está orando por você. Alguém ajoelhou no secreto. Alguém orou pela sua vida. Alguém tocou em Jesus por você. Agora toque em Jesus pela vida de alguém. Ouse romper. Extraia a virtude de Jesus por alguém. O desespero vai nos fazer chegar aos pés de Jesus. Eu quero então caminhar para o final nessa noite. Milagres são assim. Aquela mulher rompeu com um paradigma, com algo que poderia, a condená-la. E as pessoas quiseram calá-la, Pedro disse, Senhor, ninguém te tocou. Mas Jesus sabe quando a gente toca nele. E nessa noite é noite de tocar nele. É noite de colocar sua vida no altar. É noite de colocar sua vida diante dele. Toca no Senhor, toca nele. Diga, Senhor, a minha vida está assim. O meu coração está desse jeito. A minha vida sentimental está assim. O meu relacionamento está assim. A minha casa está assim. A minha despensa está vazia. Se estiver vazia, meu irmão, peça para Deus. Se tiver com a condição financeira ruim, peça para Deus. Olha, eu não prego prosperidade, você não vai me ver pregando sobre prosperidade, mas eu prego num Deus que cuida de nós. Um Deus que está com a sua mão estendida e que move sobre nós no meio do caos. Meu irmão, minha irmã, as multidões podem até tentar nos separar dele, mas nós rompemos, nós agimos em fé para extrair virtude de um Deus que é poderoso sobre nossas vidas. Ouse romper, ouse extrair virtude do Senhor. Talvez você esteja nessa condição hoje, precisando de um milagre. Mas Jesus pode realizar esses milagres nas nossas vidas. Talvez a sua fé hoje esteja pouca. Mas eu quero dizer para você, se coloca de pé, porque Deus quer mover sobre a sua vida. Tem dias difíceis que os medos vão tentar nos parar. Eu fico olhando para a condição dessa moça. Talvez a expectativa de ter uma família, E eu me peguei já algumas vezes lá atrás pensando, Senhor, eu não vou poder ser pai. Eu não vou poder abraçar meu filho ou uma filha. E o Senhor sempre me lembrava da promessa. Talvez essa moça dizia, olha, eu não vou poder casar. Eu não vou poder ter filho, eu não vou poder nunca mais abraçar o meu pai ou a minha mãe. Estou sendo colocada fora, estou sendo discriminada. Mas Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que move, é um Deus que cuida de nós e vai movendo as circunstâncias e no tempo certo os milagres acontecem sobre nossas vidas. Sabe, Deus é assim. Nosso Deus é assim. Ele cuida de mim, cuida de você, cuida das nossas casas. E hoje é a noite que Deus está nos direcionando a extrair virtude do Senhor. Meu milagre está ali na sala. Uma bênção de Deus na minha vida. Mas o seu milagre pode estar aí perto de você. Pode estar aí,
E hoje eu quero te convidar, desafiar a romper a multidão, a agir com fé e colocar diante do Senhor a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Talvez hoje, você que me assiste, você que está numa outra cidade, num outro estado, num outro país, talvez hoje você esteja desesperado. E a mensagem que eu trouxe hoje é entre fé e o desespero. E entre essas duas coisas, há a mão de Deus e há o poder de Deus derramando graça sobre nossas vidas. Há um milagre acontecendo em nós. Há um milagre chamado Jesus. Há um milagre que o Senhor, que Deus nos deu, chamado Jesus, que pode mudar a história das nossas vidas. E você vai poder testemunhar para essa geração o que Deus fez para você. Deus nos deu uma voz para essa geração. Você é uma voz para essa geração. Quero orar por você nesse momento. Que Deus possa fazer algo extraordinário sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Não sei qual é a circunstância que você está passando, mas eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar, coloca aí diante do Senhor, fala para Deus o que está no seu coração nessa noite. E Deus está passando, Jesus está aí, Deus está na sua casa. Agora sinta você tocando em Jesus e sinta o poder de Deus invadindo a sua vida nessa noite, fortalecendo a sua fé, te dando ânimo para caminhar, te dando ânimo, para estar diante dele, te dando ânimo para levantar agora e tomar aí o seu leito, tomar a sua vida e ir na direção do propósito, ir na direção daquilo que Deus planejou para a sua vida. Hoje é a noite que você vai ousar tocar nele. Hoje é a noite que você vai extrair virtude de Deus. Toca nele. Fala, Deus, eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero a minha família restaurada, Eu quero o meu marido convertido, eu quero os meus filhos no altar, eu preciso desse milagre. Então ouso extrair virtude de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, por cada irmão, cada irmã nessa noite, que está com a sua vida no altar, Deus, que precisa de um milagre, de uma porta aberta. Aqueles, ó Deus, que estão com planos, aqueles que estão seguindo na direção do Senhor, que a tua mão possa derramar a tua graça e que eles ousem romper no sobrenatural de Deus e que nessa noite o teu poder invada o coração deles, ó Pai, que o Senhor mova as circunstâncias e que haja cura, haja restauração, abençoa cada um nessa noite, Deus, em nome de Jesus. E que a tua graça poderosa venha sobre o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Invada o coração deles, ó Pai, com a tua palavra, com a tua presença, e que hoje seja a noite de milagres e de restauração. Amém?